Então, agradecemos muito a presença de todos. Ainda bem que tem uma reunião em Porto Alegre, porque se os porto-alegrenses tivessem chegado via lugar, né? Então, esse é um bom problema e agradecemos muito o esforço que cada um fez para estar aqui e talvez pessoas aqui pela primeira vez. Nós agradecemos muito a sua presença e esperamos que essa reunião seja para o proveito de todos. Então nós estamos continuando os nossos estudos sobre os reis de Israel e da Judá. E hoje nós vamos falar um pouco sobre Asa. Ele era o bisneto de Salomão, e nós sabemos, só para aqueles que estão aqui pela primeira vez hoje, sabemos que o primeiro rei era Saul. Nunca foi a vontade de Deus que houvesse rei, mas o povo queria e Deus permitiu que assim fosse. Então Saul foi escolhido, depois o rei Davi, e depois o filho dele, Salomão, e depois o reino ficou dividido. 10 tribos para o norte, Israel, e 2 tribos para o sul, Judá. E nós estamos pensando não exclusivamente, mas principalmente sobre os reis de Judá, já que eram os reis melhores. Os outros, infelizmente, não seguiram o caminho de Davi nem de Salomão. E havia muitas tragédias e desvios e desobediências naqueles dias. Então hoje vamos falar sobre Asa. Ele era o bisneto de Salomão. Depois de Salomão havia Roboão. E o filho de Roboão era Abias, ou Abião, depende da Bíblia, da tradução que está lendo. E o filho de Abião era Asa. Então, ontem falamos sobre Roboão, hoje vamos falar sobre Asa. E, infelizmente, Abião vai ficar fora dos nossos estudos, já que não era grande coisa. Mas vamos ler em segundo Crônicas, e capítulo 14. E querendo uma leitura extra em casa, pode ler em 1 Reis capítulo 15 também sobre Asa, mas o tempo não é suficiente para isso agora. Vamos ler a passagem que nos fornece mais detalhes em 2 Crônicas e capítulo 14. Segundo Crônicas, capítulo 14. E vamos começar no versículo 1. E Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. Por quê? E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas e cortou os bosques. E mandou a Judá que buscassem ao Senhor Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol, e o reino esteve quieto diante dele. E edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta e não havia guerra contra ele naqueles anos.
porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades e cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos. Enquanto a terra ainda está quieta diante de nós, pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo, e deu-nos repouso em redor, edificaram, pois, e prosperaram. Tinha, pois, Asa exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam de arco. Todos estes eram varões valentes. E Zerá, o etíope, saiu contra eles com exército de 1.000 milhares e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar. Quero poderoso, quero de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos. E no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és nosso Deus. Não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. Capítulo 15, e versículo 1. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. E temos uns versículos que nos falam a mensagem dele. Versículo 7. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. E ajuntou a todo o Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés, e de Simeão, porque de Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Versículo 16. E também a Maca, mãe do rei Asa, e na realidade seria a avó do rei Asa, ele a depôs para que não fosse mais rainha, porquanto fizera a Azerá um horrível ídolo. E Asa destruiu o seu horrível ídolo e o despedaçou, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Capítulo 16, versículo 7. Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, portanto o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Versículo 10. Porém Asa se indignou contra o vidente e lançou-o na casa do tronco, porque disto grandemente se alterou contra ele. Também Asa no mesmo tempo oprimiu a alguns do povo. Versículo 12. E caiu Asa doente de seus pés, no ano 39 do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade, e contudo na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. E Asa dormiu com seus pais,
E morreu no ano 41 do seu reinado. E o sepultaram no seu sepulcro que tinha cavado para si na cidade de Davi, havendo-o deitado na cama, que se encerra de cheiros e especiarias preparadas segundo a arte dos perfumistas, e fizeram-lhe queima muito grande. Então, pode ler os outros versículos em casa. Então, como nós já notamos nestas noites, há vários princípios que se repetem nas histórias destes reis. E, como nós falamos ontem, se o Espírito de Deus deixou registrados nas Sagradas Escrituras estes princípios repetidos, nós podemos ter certeza que não é vã repetição. E quando a gente repete e repete e aprenda e reaprenda alguma coisa, então nós temos mais chance de aprender mesmo. Então, mais uma vez, no início da história deste homem, podemos ver o homem que começou bem, pena que terminou mal. E esta história se repete muito. Alguém que começa bem, servindo a Deus, guardando a verdade, os princípios de Deus, mas no decorrer do tempo, a coisa piora. E temos um fim triste deste rei Asa. Mas pelo menos ele começou bem. Mas eu estou sentindo hoje a necessidade de destacar algo muito importante. Talvez principalmente para pessoas que não conhecem tanto a palavra de Deus e a mensagem do Evangelho. Nós lemos nestas histórias que quando eles andavam bem, quando eles serviam a Deus e não se desviavam do caminho certo, eles prosperavam. Então, meus amigos, é algo muito mal entendido no mundo religioso. E por isso eu quero falar umas palavrinhas sobre este assunto. Muitas pessoas acham que para estar de bem com Deus, para enfim ter um lugar no céu e receber o perdão dos seus pecados, então precisa fazer um grande esforço. Precisa trabalhar, precisa orar, precisa pagar, precisa se batizar e enfim a lista vai longe. E seres humanos gostam de fazer, na esperança de prosperar materialmente aqui e enfim estar no céu. Mas, meus amigos, nós temos que compreender alguma coisa interessante. Preste atenção. Nós nascemos em pecado, mortos para Deus. E o pecador em seus pecados não tem condições de fazer nada para agradar a Deus. Nada. E nós lemos tantas passagens na Bíblia que destacam que a salvação da alma não vem das obras. Efésios capítulo 2, por exemplo. Romanos capítulo 3. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei.
Versículo 28 de Romanos 3. Então, meus amigos, a Bíblia deixa este assunto bem claro, que a salvação não vem das obras. Então, não é para você pensar que quando nós lemos de boas obras e guardando a lei e tanta coisa, essas pessoas não estavam fazendo para ganhar um lugar no céu. Porque nunca foi assim. Nunca. Mas, então você diz, por que será que fala tanto de boas obras? E será que batismo não é um assunto bíblico? E será que não podemos fazer estas coisas? Meu amigo, o crente no Senhor Jesus Cristo, que tem uma vida nova, que é uma nova criatura em Cristo Jesus, aquela pessoa, sim, está em condições de servir a Deus, não para ganhar a vida eterna, não para conseguir o perdão dos seus pecados, mas simplesmente para declarar que tem a vida nova em Cristo, aquele que morreu na cruz por nossos pecados. Então, é muito importante fazer esta distinção para não fazer confusão. Mas vamos pensar na nossa passagem, no nosso rei Asa. Nós lemos aqui que ele fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. E não estamos falando sobre coisas muito complicadas essas noites, mas pensamentos simples, eu espero que sirvam para nos ajudar. No começo do seu reinado, Asa compreendeu um detalhe muito importante. Ele compreendeu que ele estava ali, rei de Judá, e que Deus estava observando. Meus irmãos, será que nós caminhamos diariamente? Será que nós falamos e nos comportamos sempre com este pensamento? Deus está observando, está vendo, está ouvindo. Seria um bom começo para qualquer pessoa. Mas ele tirou os altares dos deuses estranhos, porque nós lemos que Salomão tinha se encontrado com umas mulheres, e aquelas mulheres estranhas de outros países trouxeram para a nação deuses estranhos. E Roboão, Abião ou Abias permitiram aqueles ídolos entre o povo. Então, quando Asa chegou, ele resolveu tirar os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas e cortou os bosques. E havia paz naquela época. Nós lemos que não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. E quando os inimigos não estavam atacando, ele poderia ter dito: mas que coisa, que descanso, que repouso bendito! Agora vou me relaxar e vou aproveitar esta época de paz, de tranquilidade. Mas ele não fez isto. Parece que o homem podia ver longe. E parece que ele pensou: olha, se está quieto hoje, amanhã não vai ser.
Se os inimigos estão longe hoje, daqui a pouco eles chegam. Então ele resolveu aproveitar aqueles anos de paz. E nós lemos em versículo 7 que ele disse: edificamos essas cidades, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós. Então, meus irmãos, o inimigo nos nossos dias nunca está longe. E todos nós podemos identificar ocasiões nas nossas vidas, na experiência da igreja onde nós fazemos parte, ocasiões em que o diabo estava bem ocupado e talvez conseguiu fazer um estrago entre o povo de Deus. Isso é muito triste. Mas, meus irmãos, quem sabe agora está indo bem. E parece que o inimigo se afastou um pouco de você, da igreja. Então, meus irmãos, não se relaxem muito, porque ele está perto. E quando menos espera, ele está de volta. E quando a gente nem está pensando, ou quando menos percebemos, aí ele está à porta, buscando a quem pode devorar. Quando os crentes estão orando, quando os crentes estão vivendo a sua vida para a glória de Deus, talvez ele se retire um pouco. Mas para de orar, se relaxa um pouco, ele está aí, esperando uma oportunidade para atacar o indivíduo, ou talvez a igreja toda. Então Asa pensou: olha, eles estão aí, não estão nos incomodando hoje, mas vamos fazer os preparativos necessários para evitar os ataques do inimigo. Então ele fez isto. E ainda bem, por quê? Apareceu um rei, Zerá, o etíope. Asa, quantos soldados o senhor tem? Eu tenho aqui 300.000. Bastante. Mas Asa, você sabe que aquele rei Zerá, o etíope, ele vem vindo. E sabe quantos soldados ele tem? 1 milhão. Opa! Asa tinha 300.000, Zerá 1 milhão. E agora o que o senhor vai fazer, Asa? Eu acho que ele não entrou em pânico. Ele não fugiu nesta ocasião para conversar com o rei vizinho, o rei do norte, para ajuntar mais soldados para sair contra Zerá. Sabe o que ele fez, meus irmãos? Ele orou. E sabe mais, a oração dele não durou 30 segundos. Vamos ler a oração dele, só para ver. Toda a oração se encontra em um versículo só. Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse:
Senhor, nada para ti é ajudar, quero poderoso, quero de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Amém. E com toda coragem, Asa se levantou e saiu contra Zerá. E quem ganhou a batalha? Você diz, Zerá, de certo? 1 milhão contra 300 mil, só pode? Não, mas você errou. Porque Zerá tinha 1 milhão de soldados e mais nada. Asa tinha 300 mil, mais Deus. Então, Asa ganhou a vitória. Meus irmãos, eu não sei se nós compreendemos bem o poder de oração. Eu imagino que não. Mas nós temos um exemplo impressionante aqui de um homem sabendo que não tinha recursos suficientes, reconhecendo a sua fraqueza, a sua fragilidade, mas ele depositou a sua confiança em Deus e se levantou e encarou o inimigo. E a vitória era dele. Por que será? Porque, meus irmãos, além de orar, ele confiou. Quem sabe nós até dizemos que oramos, né? Até temos reuniões de oração. Muito bom. Mas será que nós confiamos no Deus para quem nós oramos? E você diz, claro que confiamos. Muito bem. Mas eu acho que nós poderíamos confiar mais um pouco. Mas é interessante que quando havia uma necessidade específica, Asa, de certo, tinha muitos problemas. E havia muitas necessidades em Judá naquela época, mas quando aquele problema surgiu, ele entrou na presença de Deus e colocou aquela necessidade especificamente na presença de Deus e deixou ali. A gente estava falando sobre este assunto, não sei onde, esses dias, talvez em Alvorada. E eu tenho notado, meus irmãos, que na reunião de oração, antes da pregação do Evangelho, parece que muitas vezes a pregação do Evangelho é a última coisa a ser mencionada. Eu fico pensando, mas uma reunião de oração antes da pregação do Evangelho, para quê? Você diz, não, mas tem fulano que está doente, e aquela família, outra pessoa, os irmãos em outro lugar, temos que orar. Sim, temos que orar. Mas pode fazer tudo aquilo em casa. Eu acho que seria bem melhor, naquela reunião, orar especificamente pela pregação do Evangelho. E quem sabe, se a gente sentisse mais o peso da pregação do Evangelho daquela noite,
haveria orações mais fervorosas, mais específicas. O meu filho que vai estar na reunião que precisa ser salvo, o meu vizinho que eu convidei vai estar aqui hoje. Oh Deus, tem misericórdia do meu vizinho nesta reunião. E tem tanto assunto. Não precisa viajar para os fins da terra naquela hora. Outras horas sim, não tem problema. Mas aquela necessidade tão grande, tão importante naquele momento, sim, podemos entregar nas mãos de Deus e sair daquela pecinha com toda a confiança em Deus. E quem sabe haveria mais resultados se fosse o caso. Só um pensamento. Nosso tempo vai fugindo. Enfim, ele ganhou a vitória. E um dia, o profeta Azarias, filho de Obed, chegou. E não dá tempo agora para entrar em detalhes, mas ele entregou uma mensagem muito importante para Asa e o povo. Vamos apenas notar o versículo 7, capítulo 15, versículo 7. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Que versículo precioso. Eu sei que os irmãos em Cachoeirinha fazem um grande esforço. Quinta-feira de noite, domingo na escolinha, domingo de noite, sempre procurando pessoas, sempre trazendo, sempre convidando, querendo ver a bênção de Deus no nosso meio. E você diz, mas olha, às vezes é difícil. E eu convido e ninguém se interessa. E eu vou lá convidar as crianças e eles não querem vir. Pois é. Mas, meus irmãos, quem sabe este versículo pode animar alguém que está desanimado hoje. A vossa obra tem uma recompensa. Estamos falando sobre isso no estudo bíblico aqui sábado. O tribunal de Cristo. As obras do crente, a vida do crente avaliado. Motivos, atitudes, tudo aberto na presença do Senhor. E Ele que julga, avalia, justamente, recompensará de uma maneira ampla e justa. Mas isso já é muita coisa. Mas, meus irmãos, eu acho que nós podemos ver a recompensa do nosso trabalho aqui na terra. Vamos imaginar alguém que você convidava, trazia para as reuniões 20 anos atrás. E se afastou. Não veio mais. Mas daí apareceu de novo e você renovou o seu esforço, convidou, trouxe de novo e a pessoa se salvou. Que recompensa! E aquela pessoa faz progresso nas coisas de Deus. Aquela pessoa coloca Deus em primeiro lugar. Batizada. Venha fazer parte da comunhão da igreja. Um dia se levanta para dar graças a Deus pelo seu filho.
Que recompensa! Que alegria! Meus irmãos, não existe outro trabalho na face da terra que possa dar tanta satisfação e alegria do que a obra do Senhor. Por quê? A vossa obra tem uma recompensa. E você diz, não, mas eu tenho trabalhado muito e até agora nada de recompensas. Pense bem antes de falar assim. Mas se você acha que não apareceu ainda, pode tomar ânimo, meu irmão, minha irmã, porque vai aparecer. Deus é justo. E Ele há de recompensar e agir com graça e justiça para com o nosso serviço. Mas nós temos um detalhe interessante no versículo 9. Ajuntou a todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés e de Simeão, porque de Israel vinha a ele em grande número, vendo o Senhor seu Deus era com ele. Tá? Então, Judá, no sul, 2 tribos. Israel, no norte, 10 tribos. Mas as boas notícias da Judá, mas Deus está abençoando o seu povo lá no sul. E Deus tem ajudado em vitórias e conquistas. O povo lá está prosperando. E o povo lá no norte, como um rei ímpio, não estava prosperando. Não estava nem por perto de Deus, longe, desobedientes, adorando ídolos. Mas lá no sul, está indo bem. Deus está abençoando. Eu acho que nós vamos para lá. E aquele povo que estava distante das bênçãos de Deus, resolveu descer lá para Judá, atraídas pela presença, pela bênção de Deus. Que bom! Meus irmãos, isso me anima bastante, porque quando o povo de Deus está andando como deveria andar, e quando nós temos a presença de Deus no nosso meio, nas nossas reuniões, e fica evidente que Deus está conosco, eu não tenho dúvida de um detalhe. Outras pessoas vão perceber, talvez só para criticar ou tirar pedras ou alguma coisa, mas vão perceber. E haverá outra pessoa sincera. Isso é a chave. Um jovem, um adulto, uma pessoa de mais idade, uma pessoa sinceramente querendo saber a verdade, e vai perceber, mas este povo é diferente. Parece que Deus está com eles. Parece que Deus está abençoando. Sim, então eu vou lá. E outras pessoas ficam atraídas. O diabo faz de tudo para afastar, mas uma pessoa sincera vai buscar e vai encontrar algo que precisa. Mas o tempo vai
discutindo, temos um detalhe muito interessante em versículo 16. E eu quero que todos prestem atenção. E não dá tempo para falar muito, então eu quero que todos aqui pensem bem sobre esse assunto, que levem para casa para dar a devida atenção. Tá? Capítulo 15, versículo 16. E também a Maaca, mãe do rei Asa, na realidade era a avó, mas naquela época as pessoas chamavam a mãe de avó, avó de mãe, um pouco diferente do que os dias de hoje. Ele a depôs para que não fosse mais rainha, porquanto fizera a Azerá um horrível ídolo. E Asa destruiu o seu horrível ídolo e o despedaçou e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Tá? Então Asa, o rei, todo mundo gosta da avó, né? Crianças, adultos, jovens, todo mundo gosta da avó. Então Asa, o que a avó está fazendo? Pois é. Ela fez um horrível ídolo. E tu gostou disso, Asa? Não gostei. Tudo bem, Asa, mas já que ela é a tua avó, não deixa ela em paz. Coitada, uma senhora de idade e não sabe, quem sabe o que está fazendo. Então, não precisa se preocupar muito com a avó, Asa. Mas Asa olhou para a sua avó, olhou para aquele horrível ídolo e ele sabia que só tinha uma saída, porque Deus estava observando. Então Asa destruiu e despedaçou e queimou aquele horrível ídolo. Asa, a vozinha vai ficar ofendida. Pode ser. Não, mas não faça isso para a avó, Asa. Eu faço. Porque é um pecado gravíssimo contra Deus. É algo terrível entre o povo de Deus. E seja a avó ou outra pessoa, eu faço isto para a honra e a glória do meu Deus. Eu imagino que não foi fácil para Asa fazer isto. Porque quando é uma pessoa desconhecida, já é difícil julgar. Quando é um parente, pior ainda. Mas quando é a nossa honrada, respeitada avó, é difícil. Mas, meus irmãos, eu acho que nós precisamos falar sobre este assunto, porque eu não vou dizer porquê. Nós respeitamos muito a palavra de Deus. E nós sabemos que Deus diz assim e assim e assim. E nós apresentamos para o povo de Deus o padrão divino, altíssimo. E fulano faz algo que Deus odeia e condena. E aqueles que têm responsabilidade na igreja de Deus agem de acordo com a palavra de Deus.
Mas, um dia, o parente do irmão que está em responsabilidade faz a mesma coisa. Isso não foi nada. Não vamos dizer nada. Deixa assim. Só vamos criar problemas, então deixa. Quando é o estranho, tem que agir. Quando é alguém da nossa família, é outra atitude. Meus irmãos, agindo assim, cria muitos problemas entre o povo de Deus. E quando há muitos membros de uma família, na comunhão de uma igreja, os irmãos em responsabilidade precisam de toda a sensibilidade, de todo o discernimento que Deus tem para dar, porque é uma situação dificílima. Então, só quero deixar este pensamento para a gente pensar bem. Deus não é um Deus de padrões duplos. Que nós sejamos pessoas de caráter. Se acontece tal coisa, eu faço o que Deus espera. Se aconteça tal coisa como meu filho, ainda faço o que Deus espera, seja filho ou outra pessoa. E Asa deixou para nós um exemplo. A sua avó fez uma coisa terrível, mas por ser parente, ele não escolheu outro caminho, mas ele fez exatamente o que Deus esperava. Pense bem. Vamos mais adiante. A coisa mudou e Asa não era perfeito, infelizmente. Então, nós lemos que surgiu outro problema, outro inimigo. E em vez de fazer a mesma coisa que ele fez como o rei Zerá, esta vez ele buscou ajuda de outro vizinho e não buscou a ajuda de Deus. E o profeta Anani, o vidente, ele veio para Asa e disse: olha, Asa, você lembra aquela vez que você orou e saiu contra Zerá e venceu? Sim, mas essa vez, olha, você buscou a ajuda de outro. E sabe o que Asa fez? Ele explodiu. Ficou bravo. Mas por que, Asa? Não é verdade? Era verdade, mas ele bem sabia que tinha errado. E quando alguém tocou na ferida, explodiu. E fez com que, aparentemente, fosse a culpa do profeta. Mas ele apenas falou a mensagem de Deus. É bem assim, como aqueles que têm a responsabilidade de fazer o que estamos fazendo esta semana, não é? Às vezes tocamos em certos assuntos e alguém ouve e embravece na hora. Mas por que está falando sobre isso? Ele está falando mal de mim, está me criticando. Mas aquela pessoa sabe que está tocando alguma coisa na sua vida
provavelmente sem saber. Mas se for uma mensagem de Deus, uma palavra de Deus, o pregador não precisa saber do que está acontecendo, porque o Espírito Santo dirige aquela palavra para o lugar certo, o coração certo. Então não é a culpa do profeta. Mas neste caso, o Asa se indignou e lançou na casa do tronco, colocou o profeta no presídio, porque disto grandemente se alterou contra ele. Também Asa no mesmo tempo, olha só, oprimiu alguns do povo. Aparentemente ele estava dizendo, olha, sou inocente. Olha, este Anani, ele merece um lugar no presídio. E o povo que está por perto também precisa ser castigado. Eu sou inocente. Ele era o culpado e os outros inocentes. Mas é interessante como a cabecinha da gente funciona. Ou não funciona no caso. Que Deus nos ajude a ter bom senso. E a encarar as nossas falhas. E aceitar correção. E ter a humildade de dizer na presença de Deus, olha, a culpa é minha. Eu errei. Eu pequei. E os outros não vão sofrer por causa da minha culpa. Então nós temos que caiu Asa doente de seus pés no ano 39 do seu reinado. Grande por extremo era sua enfermidade, e contudo na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. De coisa. Aquele homem que imediatamente buscou ao Senhor quando veio contra ele 1 milhão de soldados. Mas quando ele adoeceu, nem pensou em buscar o Senhor. Como pode? Que mudança! Que diferença de atitude! Mas estamos vendo mais uma vez, meus irmãos, que é possível começar bem, fazer muita coisa para a glória de Deus, como Salomão. Mas isso não garante que a carreira termine bem. E voltamos para a oração de Davi. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Seria bom viver como Asa viveu, sem aquela última parte da sua vida.